Dalton, como é que um banco funciona de verdade? Quais são os 5 pilares que fazem esse bicho gigante mover o dinheiro do mundo todo? Milo, imagina que você acorda em um mundo sem bancos. Não existe aplicativo, não existe TED, não existe Pix, não existe cartão, não existe empréstimo. Só você, seu dinheiro em espécie e o risco constante de ser roubado, perder tudo num incêndio ou simplesmente não ter como pagar alguém que está em outra cidade. O banco nasce antes de qualquer coisa para resolver um problema muito humano. Onde guardar o valor que você produz e como movimentar esse valor de forma segura. O primeiro pilar de um banco é a confiança. Sem confiança, não existe sistema bancário. Quando você coloca seu salário na conta, você não vê o dinheiro físico. Você vê números em uma tela. Na prática, você está dizendo para o banco: guarda isso para mim e quando eu precisar, me devolve. O banco não te dá nada de concreto em troca naquele momento. Ele te dá uma promessa. E essa promessa se sustenta em 3 camadas. A reputação do banco, a supervisão do governo e a crença coletiva de que aquele sistema funciona. Se todo mundo resolvesse sacar tudo ao mesmo tempo, o banco não teria dinheiro suficiente em espécie. Mesmo assim, ninguém entra em pânico diariamente, porque a confiança virou automática. Esse é o alicerce invisível que sustenta todo o resto. O segundo pilar é a captação de dinheiro, ou seja, a arte de atrair o seu dinheiro para dentro do cofre deles. Contas correntes, poupança, CDBs, investimentos atrelados ao próprio banco. Tudo isso é uma forma sofisticada de dizer: traz o seu dinheiro para cá, que eu cuido dele. Cada tipo de conta tem uma regra do jogo. Algumas pagam quase nada de rendimento. Outras pagam um pouco mais, algumas têm mais flexibilidade, outras têm mais prazo. Mas o ponto central é que o banco transforma o seu dinheiro parado em matéria-prima. Para você, aquilo é reserva. Para o banco, aquilo é estoque de combustível financeiro. Quanto mais dinheiro ele capta, mais munição tem para o próximo pilar. O terceiro pilar é a concessão de crédito, o coração pulsante de qualquer banco. O dinheiro que você deposita não fica lá, quietinho, esperando você decidir usar. Ele é emprestado para pessoas, empresas e governos. É assim que o banco ganha dinheiro de verdade, cobrando juros por emprestar o dinheiro que não é dele. Quando uma empresa pega um empréstimo para crescer, quando uma família financia uma casa, quando alguém parcela uma compra no cartão, o banco está transformando depósitos de muita gente em crédito para poucos naquele momento. E é aí que aparece o famoso spread bancário, a diferença entre o que o banco paga para quem deixa o dinheiro lá e o que ele cobra de quem pega o dinheiro emprestado. Essa diferença é uma das principais fontes de lucro. Mas não é só pega de um e empresta para outro. Entra em cena o quarto pilar: gestão de risco, porque emprestar dinheiro é, na prática, apostar que a pessoa vai devolver. O banco sabe que nem todo mundo paga em dia, e alguns nunca vão pagar. Então ele precisa dominar a arte de dizer sim para as pessoas certas e não para as erradas, ou cobrar mais caro de quem representa mais risco. Para isso, existem análise de crédito, score, garantias, histórico financeiro, limites de cartão, regras de concessão. O banco calcula o tempo inteiro qual porcentagem dos empréstimos provavelmente vai virar calote. E, a partir disso, ele define juros, provisões e reservas. Um banco que erra feio na gestão de risco quebra, porque empresta demais para quem não tem condições de pagar. Um banco que é conservador demais deixa de ganhar dinheiro. Então ele vive nesse equilíbrio delicado entre ser agressivo o suficiente para lucrar e prudente o suficiente para não implodir. No meio dessa gestão de risco, existe outro ponto essencial: reservas de segurança. O banco não pode simplesmente emprestar 100% do que entra. Ele precisa manter uma parte como reserva, tanto por prudência quanto por obrigação legal. É o que se chama de requerimento de capital,
e reserva compulsória, conceitos que variam de país para país, mas seguem a mesma lógica. Garantir que, mesmo se muita gente resolver sacar ao mesmo tempo, o sistema não desmorone de uma vez. Na prática, isso limita a velocidade da alavancagem do banco, ou seja, quanto ele consegue multiplicar o dinheiro que entra pelas portas. Um banco saudável administra o próprio apetite de lucro, sem esquecer que uma crise de confiança pode chegar a qualquer momento. Agora, enquanto tudo isso acontece nos bastidores, você, cliente comum, enxerga outro lado, o banco como infraestrutura do dia. E é aqui que entra o quinto pilar: prestação de serviços e sistema de pagamentos. Transferências, cartões, boletos, Pix, câmbio, maquininhas, aplicativos, extratos, contas de luz debitadas automaticamente. O banco virou a estrada por onde o dinheiro anda. Cada vez que você paga algo, recebe um salário, faz uma transação, em algum ponto da jornada existe um banco conectando um lado ao outro. Muitos desses serviços têm tarifas explícitas. Outras vezes, o preço está embutido em juros, spreads e pequenos custos espalhados pelo aplicativo. Mas o conceito é simples. O banco constrói e mantém a rodovia financeira e cobra pedágio direto ou indireto por isso. Repara que quando você junta esses 5 pilares, confiança, captação de recursos, crédito, gestão de risco e sistema de pagamentos, a fotografia muda. O banco deixa de ser apenas o prédio com um logotipo e passa a ser uma máquina de transformar medo em comodidade, poupança em crédito, risco em lucro, fluxo em infraestrutura. E, claro, há um sexto elemento que parece invisível, mas está sempre ali: a regulação. Governos e bancos centrais definem regras para limitar excessos, evitar colapsos em cadeia e, ao mesmo tempo, permitir que o sistema continue lucrando. Sem regulação, o banco poderia assumir riscos enormes em busca de lucro rápido, colocando em risco o dinheiro de milhões de pessoas. Com regulação demais, o sistema engessa e o crédito some. Mais uma vez, o jogo é de equilíbrio. Aliás, esse tipo de explicação te ajuda a enxergar o sistema financeiro com mais clareza. Vale a pena você acompanhar conteúdos assim com frequência. Porque quanto mais você entende como o banco funciona por dentro, mais consciente fica cada decisão. Onde deixar seu dinheiro, que tipo de crédito faz sentido, quais tarifas aceitar pagar e quais evitar. Banco não é mocinho nem vilão por definição. Ele é uma ferramenta poderosa. Nas mãos de quem não entende, vira um vampiro silencioso, sugando juros e tarifas. Nas mãos de quem entende o jogo, vira uma ponte para antecipar projetos, organizar a vida financeira e proteger patrimônio. Quando você olha para a fatura do cartão, por exemplo, está vendo o resultado de vários pilares ao mesmo tempo. O crédito pré-aprovado que te permitem usar, o risco que o banco calcula baseado no seu comportamento, o spread embutido nos juros do rotativo, o sistema de pagamentos que conecta a compra no mercado, na farmácia ou na internet com o seu limite disponível. Tudo isso se apoia, no fundo, naquela promessa silenciosa: seu dinheiro está aqui, pode confiar. A questão é, você vai atravessar esse sistema de olhos fechados ou vai entender a arquitetura por trás dele? Em vez de enxergar o banco apenas como um vilão que rouba nos juros ou como um salvador que te empresta na hora do aperto, o ideal é tratá-lo como um parceiro duro nas negociações. Ele tem objetivos claros: lucrar com o seu dinheiro e com a sua necessidade de crédito. Você também deve ter os seus. Usar a estrutura do banco ao seu favor e não se tornar refém dela. Saber que o banco precisa de você, tanto quanto você acha que precisa dele, muda a forma de negociar tarifas, de comparar serviços, de decidir onde abrir conta ou contratar crédito. No fim das contas, quem permanece desinformado é sempre o lado mais fraco da mesa. Quando você entende esses 5 pilares, você começa a fazer perguntas mais inteligentes.
Por que esse banco está me oferecendo esse cartão sem anuidade de repente? Por que esse empréstimo está tão fácil assim? Por que essa aplicação paga tão pouco? O que esse aplicativo gratuito ganha comigo? Em geral, a resposta sempre vai passar por algum ponto entre captação, crédito, risco, serviços e confiança. O truque está em lembrar que por trás da interface bonitinha existe um modelo de negócio extremamente calculado. Então o banco não é só onde o dinheiro dorme, é uma máquina montada em cima de confiança, risco e lucro. Quem não entende isso vira produto. Se você quer continuar entendendo como esse jogo funciona, se inscreve agora no canal, deixa o like e comenta. Quero aprender mais sobre bancos para eu saber que você quer mais vídeos assim.